Vivendo mais um dia. Mais um dia não, né? Apesar que, né? Dia de madrugada. Microfone aqui. Isso aqui. Aqui. Não, esse está transmitindo normal. Testando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá normal. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, Bruno. Boa noite pra quem tá vendo pelo YouTube. E pra quem tá na Twitch. Tem ninguém na Twitch vendo, não sou eu mesmo aqui. Uma boa madruga. Mais um dia que a gente vai ler nosso pequeno livro, Marx, uma introdução. E eu coloquei o negócio do chat ali, não tem problema, depois eu me viro. Esse maravilhoso livro, que a gente tá aqui na página 48. São quantas páginas? 92. Um pouquinho mais que a metade do livro. E vamos iniciar mais um dia de leitura. Tamo junto. Hoje foi um dia cheio pra mim de trampo, mas eu decidi gravar. Ontem eu não consegui porque eu tava morto mesmo. Tô morto, morto. Cheguei e capotei. Mas hoje é dia de gravação. Então vamos lá. Por fim, aqui eu já li, né? Do dinheiro. Minha posição, ou seja, do dinheiro, tava na prova de trabalho. Ah não, isso aqui eu não li não. Então é isso mesmo. Vamos lá. Por fim, quando o dinheiro é usado para pagar o salário dos trabalhadores, de quem é extraído mais valor. Ah, lembrando que a gente estava falando sobre o dinheiro na última leitura, né? A gente terminou falando sobre o dinheiro. Que ele é uma mercadoria, como como chama? Qualquer outra mercadoria, porém, ele acaba se tornando um tradutor universal do, do valor de outras mercadorias. Do valor não, né? Do preço de outras mercadorias. Por fim, quando o dinheiro é usado para pagar o salário dos trabalhadores, de quem é extraído mais valor, lembrando que o mais valor é o lucro excedente que fica na mão do dono do meio de produção e é o que o trabalhador produziu, só que não fica com ele. A parte excedente fica com o dono do meio de produção, que é o burguês ou o capitalista que ele está colocando aqui. Ele se converte em forma monetária do capital. Agora, seu poder fetichista penetra na esfera da produção das mercadorias, não se contentando em presidir apenas na esfera das trocas. Aqui, como o dinheiro se penetra na relação do trabalho, e, aí isso acaba se tornando também uma mercadoria, a própria força de trabalho e o tempo e tudo aquilo que está envolto nessa relação entre o burguês e o proletário, aquilo acaba se tornando, gerando, é, que nem ele coloca aqui, ó, gera um poder fetichista, ok? Nessa produção da mercadoria, porque ela também se torna uma mercadoria em si, essa própria produção, essa dinâmica da troca, ou essa dinâmica que não é mais só a troca entre dois produtos, e sim a própria dinâmica de criação de um produto se torna uma mercadoria. Por isso que ela não vai estar livre do fetiche, a mesma coisa que qualquer outra mercadoria sofre. Quem recebe salário pode comprar as mercadorias de que necessita para sobreviver e, como comprador e consumidor, alcança certo poder social.
Contudo, quem paga o salário tem direito a se apropriar da força de trabalho de quem a vende e dispor dela para produzir uma mercadoria de valor mais alto. Na realidade, é o capitalista quem detém o verdadeiro poder social. Em suas mãos, o dinheiro representa todo o processo pelo qual a força do trabalho é contratada. Os meios de produção são comprados e a mercadoria produzida tem tem seu mais valor realizado ao ser vendida. Peraí, deixa eu retornar aqui. Em suas mãos, o dinheiro representa todo o processo pelo qual a força de trabalho é contratada. Como o dinheiro se tornou um tradutor universal, universal é modo de falar, tá? Como ele se tornou um tradutor da mercadoria em grande escala, ele também traduz todo esse processo de produção que a gente está falando. E como o capitalista retém a maior parte desse dinheiro, ele detém o poder social sobre aquelas pessoas, porque o poder social acaba se traduzindo na mercadoria do dinheiro. E como ele detém a maior parte, ele vai deter os meios de produção, ele vai deter todas as rédeas da dinâmica da produção de qualquer material. Os meios de produção são comprados e a mercadoria produzida tem seu mais valor realizado ao ser vendida. Ou seja, quem já tem a grana vai comprar mais meios de produção, quem já é dono, né? E isso tudo é realizado quando ele vende a mercadoria, que é aí que ele extrai a mais-valia. Assim, o capital, o capital na forma de dinheiro se reveste de um fetichismo. Aqui vai uma pergunta que ele falou que o mais valor é realizado ao ser vendido. E se não for vendido, né? A pessoa foi, é, ela foi explorada de qualquer forma, talvez, e não se concretizou, mas ela gastou o tempo e a vida dela para fazer aquilo, ou isso realmente só é concretizado quando se vende o produto? Porque hoje em dia, quando não se vende alguma coisa, aquela coisa é simplesmente jogada fora ou transformada em outro produto, a ser vendido também. Assim, o capital na forma de dinheiro se reveste de um fetichismo que ultrapassa a esfera da circulação a qual se limita. Peraí, que me ouvi aqui. Assim, o capital na forma de dinheiro se reveste de um fetichismo que ultrapassa a esfera da circulação a qual se limitavam a mercadoria e o dinheiro em si mesmos. O capital tem poder fetichista, não apenas por assumir a forma de mercadoria ou de dinheiro, mas por comandar processos de trabalho de modo a se apresentar como um elemento de produção também capaz de produzir valor. Para Marx, o poder do comando que dá ao capital a pretensão de produzir valor é a figura central do fetichismo presente na sociedade burguesa. Ele está falando o seguinte aqui, que o poder, existe uma ilusão de poder que o capital produz valor. Tá? Aquela lenda do dinheiro faz dinheiro. Tá? Mas como o dinheiro é um tradutor, é mais uma mercadoria, o dinheiro não se cria do nada. Ele vem de um esforço, vem de um produto vendido, vem de uma mercadoria, ou de um produto, ou de um serviço. Então, o capital em si, o dinheiro, ele não se gera sozinho. Ele simplesmente se gera em produção, em tempo de serviço, é, ou venda de produto. E, aliás, o produto também se torna só mais um tradutor de um serviço feito e uma produção de qualquer forma. Então, o capital não gera valor em nada. O que gera valor aqui, o que ele está falando é o trabalho em si. De fato, o capital não cria valor, uma vez que ele mesmo é valor. Marx ressalta que somente o trabalho pode criar valor. Ah, que ele está falando, estou atendendo. Isso é bom. E aponta o engano dos economistas, que confundem o valor, ou que confundem o capital, ora com os meios materiais de produção, ora com o dinheiro, definindo o lucro como a remuneração devida ao capital, por ser uma fonte independente da geração de valor. Para Marx, o capital apenas adota uma forma específica,
seja dos meios de produção, seja do dinheiro pago na compra de força de trabalho e matérias-primas, seja das mercadorias produzidas, mas não se reduz a nenhuma delas, como o valor que se valoriza. O capital está sempre no fluxo entre essas formas. Essencialmente, ele é a relação social que exclui a força de trabalho da propriedade dos meios de produção e a inclui no processo de valorização como um recurso subordinado. É uma ilusão pensar que o capital também produz valor. Ó, aqui ele está falando essencialmente. Aqui eu tenho que prestar um pouco mais de atenção que você viu que ele fez uma salada de coisas aqui. Vamos lá. Que eu não entendi por pura ignorância minha. Vamos lá. Essencialmente, vamos lá. É a relação social, ok, até aí simples, que exclui a força de trabalho, tá bom? Relação social que exclui todo o trabalho que existe em uma produção, tá? Da propriedade dos meios de produção, tá? Ele está excluindo a força de trabalho da propriedade. Tô repetindo, cara. Ele está excluindo toda a força que é utilizada para produzir algo quando aquele produto já está feito, ok? E aí inclui no processo de valorização como recurso subordinado. Então, e vamos lá. E aí inclui no processo de valorização como recurso subordinado. Isso aqui não tá simples para mim, tá? E tá difícil de entender, não tá claro. O que eu posso é, deliberar sobre isso é que ele tá falando que já não tem, já tô falando meu achismo puro, que aqui não tá simples para mim. Inclui no processo de valorização como um recurso subordinado, que, que a força do trabalho é incluído como recurso subordinado, tá? Ele está abaixo do valor real do produto. Isso na visão que ele está criticando. Quando, na verdade, o trabalho é o principal produtor de valor, gerador de valor. E nessa relação aqui, ele está tratando o trabalho só como uma peça, ou uma, como chama? Uma, uma condicionante de menos valor, tá? Existe no processo, ou existe na produção a força do trabalho, porém ela não é a principal. O principal aqui que eles estão falando é o valor que é dado pelo capital, gerado pelo capital. Só que o capital não gera porra nenhuma, o que gera é o trabalho. É uma ilusão pensar que o capital também produz valor. Continuando. Essa ilusão, porém, não é gratuita. Há algo no modo, então, ou seja, é pensado, não é de graça. Há algo no modo como o capital se constitui que induz a ela. A valorização se efetua sob condições determinadas pelo próprio capital. Sucessivos capítulos do livro 1 de O Capital analisam o processo pelo qual a força de trabalho é submetida realmente às condições da cooperação, da divisão do trabalho e da grande indústria. Antes de tudo, ao ao destituir o trabalhador da propriedade dos meios de produção, o capital se torna sua fonte única de emprego. É interessante registrar aqui que a palavra emprego, como sinônimo de trabalho, ilustra bem a situação na qual trabalhar quase sempre implica ser empregado pelo capital. Uma vez que o capital despojou os trabalhadores dos meios de produção, ele pode reuni-los no mesmo empreendimento e fazê-los cooperar sob seu comando, ahn, potencializando a força dos indivíduos agregados. Num segundo momento, o capital divide tarefas entre ele para aumentar a produtividade do conjunto, em um processo já conhecido desde as manufaturas inglesas do século XVIII e descrito por Adam Smith em A Riqueza das Nações. O que ele está falando aqui? Que colocar para escanteio a força do trabalhador na produção de uma mercadoria
de um produto, aliás, na geração de um produto, de geração de valor, colocar isso como algo, uma condicional sem valor, ou, tipo assim, algo que, ok, existe, mas foda-se, é só mais um passo da produção, é de propósito, porque ele está alienando o trabalhador. Ele está tirando toda a consciência que o trabalhador pode ter sobre aquilo que ele pode produzir. Primeiro, ele distancia o produto do trabalhador. O produto que o trabalhador faz não tem nada a ver com ele. O que tem a ver com ele é as horas que ele vende, a força de trabalho, ele ganha o salário. Aquilo que ele produz no final, não importa. É, isso é, a gente pode dar, que nem eu estava usando o exemplo dos tomates, né? Digamos não, né? Naquele exemplo, tomaram a terra do cara que plantava tomate, daí foram lá e contrataram ele para plantar tomate, mesma coisa que ele fazia, só que agora em uma escala maior, né? Porque agora ele não tem que plantar só para comer e trocar por arroz ou batata. Agora ele tem que plantar para vender o tomatinho dele. Daí, dele não, né? Que agora já é do cara. Daí, essa relação, o trabalhador, não, o dono daquela terra, né, agora, ele vai simplesmente chegar pro trabalhador e falar, ó, você vai trabalhar tantas horas por dia, de segunda a sábado, sei lá, e no final do mês eu vou te dar tanto. É o dinheiro, que é a tradução da força de trabalho dele no final do mês. Toma, isso aqui todo mês você vai trabalhar por isso aqui, você vai trabalhar pelo seu salário. Esse aqui é seu objetivo. Seu salário é o que vai fazer você comer, vai permitir você ter um teto, seu salário é o que vai permitir você dormir tranquilo, isso você vai ter a sua casa. Vamos aqui. Mas todo dia você vai ter que estar aqui. Todo dia não, nesse exemplo, segunda a sábado. Você vai ter que estar aqui e vai ter que cumprir horário para ganhar esse salário. Se você faltar, se você atrasar, qualquer coisa que seja, eu vou descontar do seu salário. Uma relação de trabalho normal. E quem é que não trabalha aqui pensando no salário? Todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Só que, aí que tá a questão. O produto já foi tirado dessa relação. O cara tá trabalhando pelo salário. Ele não tá trabalhando pelo produto final. Pra ele, foda-se, ele quer o salário dele. Então, claro que eu tô abrindo mão de um monte de coisas, por exemplo. Ele não trabalhar ou trabalhar mal vai fazer ele perder o emprego, ser demitido, etc. Aqui é só, por exemplo, de entendimento mesmo. Vamos lá. Esse cara, além disso, que o burguês vai fazer? Ele vai falar, ó, o que você está fazendo aqui, plantando para mim, é uma parte do valor do tomate que eu vou vender lá no final, tá? O valor quem dá sou eu. Eu sou o dono. Eu vou decidir o quanto que esse tomate vale quando eu for vender lá fora. Você que está produzindo, você não tem poder de decisão nisso. Você não tem poder de. Você não tem nem que pensar que o quanto que vale esse tomate. E quem vai decidir sou eu. Na relação que eu fizer com outros burgueses e outros vendedores, quem vai decidir o valor disso aqui é a gente. Você não faz parte dessa relação. Você só planta tomate aí ganha seu salário e fica quieto. Ok? Tanto que a gente não decide o valor de nada. Só que a gente que é trabalhador. E que outra pessoa além de nós que vende e produz tudo? E a gente não tem decisão nenhuma, não tem poder de decisão nenhuma. O máximo que você pode pedir é um banco de hora lá pro teu chefe que ele vai dar no dia que ele quiser. Na mano ainda. Porque nem hora extra mais tem, né? Na maioria das empresas. Na minha ainda tem, ainda bem. Mas é isso. Você ganha migalha e num processo que você devia ser o que você é o motor principal, né? Agora voltando. Por fim, a grande indústria corresponde ao sistema fabril, caracterizado por subordinar o trabalhador à máquina.
A partir desse último momento, ocorre a completa perda de controle do trabalhador sobre o processo de produção. A ferramenta se acopla ao corpo da máquina e não mais o da pessoa. Por isso, diz Marx, na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta. Na fábrica, ele serve à máquina. Olha só, o tanto que o trabalhador está sendo distanciado do que ele produz aqui. E lá no exemplo do tomate, para explicar, para essa analogia do Marx com um plantador de tomate, né? Até o final do livro, foda-se. Nesse exemplo aqui do tomate, digamos não. O cara foi lá desenvolver uma máquina que joga semente na terra, uma máquina que rega e uma máquina que colhe o tomate. Com um espaço de armazenamento, tal, tal, tal. Daí o cara chega, o burguês chega pro vendedor e fala, ó que foda que eu comprei. Bate na máquina assim, ó. As três máquinas. Olha aqui, ó. Essa aqui faz isso, você aperta esse botão, gira essa manivela aqui, ó. Esse aqui, aí ele vai jogar semente na terra. Ah, e um pra preparar a terra. São quatro máquinas. Bate nas quatro assim, ó. Na primeira ele fala, ó, isso aqui é para preparar a terra. Essa outra máquina aqui vai ser para você jogar a semente. E aquela outra máquina ali, você aperta o botão, enche de água e vai jogar água e vai regar. Na última máquina tem essas pá aqui, ó, que você desce a pá, e você começa a andar, dirigir e colher os tomates. Suave. Nessa relação, o cara ele já não faz parte da decisão do preço do produto. Ele já acha que o trabalho dele não tem importância nenhuma no que o tomate vale. Ele já acha também que o tomate não tem nada a ver com ele. Ele acha que ele tem a ver ao salário e tem que cumprir o horário dele. Agora, nesse quarto ponto aqui, ele está tão distanciado da produção que não é mais ele que faz na cabeça dele. Não é mais ele que faz, é a máquina. Ele só opera a máquina. Ele vai lá, aperta os botões, mas aí ele não faz nada. Quem faz é a máquina. Olha que legal. Então ele tá sendo distanciado cada vez mais daquilo que ele está produzindo e da importância dele, do papel dele nessa produção. Hum, Doutor Cisnato explica: não é o trabalhador que emprega as condições de trabalho, mas, ao contrário, são estas últimas que empregam o trabalhador. O deslocamento das qualidades humanas para as coisas alcança agora proporções terrivelmente reais, ou seja, coisificando tudo, né? Até a força de trabalho do cara é coisificada. O trabalhador passa a gravitar em torno de coisas que deformam a saúde e a integridade de seu corpo e que se autonomizam a ponto de, no limite, poderem funcionar sozinhas. Eita, coçando minha perna aqui. Marx descreveu a fábrica como um autômato, muito antes da invenção dos robôs. O processo produtivo torna-se objeto de uma engenharia sofisticada, pois se desloca dos limites físicos e mentais da pessoa e serve apenas à necessidade do capital de aumentar a produtividade e o lucro. A ciência natural transforma-se em ciência produtiva, e a pesquisa científica se legitima por suas possíveis aplicações à tecnologia, como outras esferas da vida. Também a do saber passa a ser medida e julgada em termos de eficácia e utilidade. Sei lá. Aqui ele está falando que. Eu acho que aqui tem um ponto legal. Eu até vi numa entrevista lá do André Roncalha. Muito bom também, se vocês não conhecem. Vocês têm que conhecer, né? Para chegar aqui, vocês têm que ter pelo menos ouvido falar. Que ele fala que a porta do céu, não é a frase dele, né? A porta do céu e do inferno tem a mesma chave. A questão é qual delas você vai abrir. Que é o quê? Ele está falando aqui que a tecnologia, ela acaba transformando o ser humano não.
acaba transformando esse processo de trabalho em algo automatizado, autômato, não sozinho por si só. O ser humano aqui, ele fica distanciado do que ele está produzindo, tá? Mas em meio a toda essa relação. Agora, se você... E até a inteligência se torna um produto, a ciência, porque no fim ela pode ser traduzida em produtividade, criando mais tecnologia e criando mais meios para suprir a demanda do capital e criar mais demanda. Só que vamos lá. Aqui, ele está falando na tecnologia usada nesse pressuposto. Agora, se a gente pegasse todo esse avanço, essa tecnologia, tudo isso, primeiro mudasse toda a relação do trabalho, né? Fazendo o trabalhador entender o valor dele, fazendo não, né? É, fazendo, fazendo é uma palavra complicada, mas enfim, exemplo de entendimento. Propondo ao trabalhador e ele realmente absorvendo, entendendo a importância dele na relação do trabalho e usando a tecnologia para diminuir a necessidade do trabalho excessivo. Olha só. E que no final, como ele faz parte de toda essa produção, o ser humano ainda vai fazer parte. Ele ganhar um valor justo daquilo que ele está produzindo. Tá? Ele realmente entender que a importância dele, o que ele vai fazer no fim, e que o lucro não é a palavra correta, né? Mas o valor final de quando vender aquilo, eu pressuponha, mas olha aí que ele está falando aqui, o valor final daquilo ser dividido em todas as pessoas que produziram, vai ser utilizado em valor para comprar matéria, prima, é, e manutenção de todos esses equipamentos, e criação de inteligência, e a distribuição de todo aquele valor do final, entendeu? Então a dinâmica é muito diferente aqui, porque em vez do valor final ir para o burguês, ele embolsar a maior parte, e dar a merreca para o trabalhador, e o quanto ele quiser ele investir em máquina e inteligência, na verdade não. Todo aquele valor lá do final, tradução final daquele produto, todo aquele valor vai cair na mão dos trabalhadores e todos em conjunto vão decidir, né, podem escolher uma representação, o que quer que seja, mas todos eles vão decidir em conjunto o que vai ser utilizado, como vai ser utilizado, quanto que eles vão ganhar e vai utilizar todo o valor. Não vai ficar tipo assim, a maioria na mão de alguém. Todo aquele valor vai ser utilizado. Isso é usando a tecnologia e a inteligência de uma outra forma, ou seja, a mesma chave que pode criar a desumanização do ser humano, a coisificação que ele está falando aqui, a exploração do trabalho, o distanciamento do homem, do trabalhador, da mulher, né? Não vamos ser da trabalhadora ou da trabalhadora. O distanciamento dele do produto final e do valor que ele está fazendo, por meio da tecnologia também pode ser feito, mas também por meio da tecnologia e por meio da inteligência, da conscientização, pode ser um potencializador do conforto humano, de, na verdade, de todas as pessoas que estão ali naquele processo de produção. Não sei se ficou claro, mas é isso que eu estou entendendo aqui. Não ficou, sei lá, comenta depois, manda mensagem direct, seja, a gente troca uma ideia assim, ou então começa a acompanhar a Neves e o André Rocali, o Gaio Fato e o Elia Jabor e foda-se. Assim, a ilusão de que o capital também cria valor decorre de sua capacidade de organizar e potencializar a capacidade do trabalho de criar valor. Vamos lá. Seja pela simples reunião de trabalhadores, seja pela divisão técnica das tarefas entre indivíduos ou grupos de indivíduos, seja, enfim, por sujeitar o trabalhador a lidar com máquinas cada vez mais aperfeiçoadas, o capital eleva o rendimento do trabalho. Essa é a base real sobre a qual assenta sua pretensão de também criar valor, e, portanto, de que o mais valor corresponde àquilo que teria sido sua contribuição no processo de produção. O mais valor não seria, então, da exploração da força de trabalho, e sim uma remuneração devida ao capital por ter elevado a produtividade do trabalho. Aqui,
A ilusão surge da confusão entre a mera organização do processo produtivo e a criação propriamente dita de valor. Ou seja, essa mais-valia começa a ser entendida como resultado da, do meio de produção e da evolução da tecnologia do, daquele processo de trabalho. Voltando lá, por exemplo, do tomate. Vai lá, começa a ter um monte de máquina. Ele começa a operar as máquinas. Ele se entende como fora do processo. Ele entende que ele só precisa operar umas máquinas e ganhar o salário dele. Aí no final, ele começa a, a o burguês no final fala que o valor daquele tomate que ele está fazendo, mesmo ele ganhando muito menos do que ele produz, é para ele ter todas essas máquinas aí. Ele fala, pô, imagina se fosse na época que você usava enxada lá, você lembra como é que era, seu porra? Agora tem máquina. E tem máquina por quê? Tem máquina porque esse valor, por causa desse valor que eu extraio, quando eu vendo essa caralhada de tomate aí. Quando na verdade, independente do cara explorar ele ou não, ele poderia ter acesso a essa tecnologia. Oh, independente não, né? Mas se o cara não explorasse ele, ele também poderia ter acesso a essa tecnologia. Ele poderia ter condição de ter um maquinário. Mas o burguês tem que fazer o cara acreditar que não é impossível. Além disso, a pretensão fetichista do capital deriva do papel exercido pelas máquinas e demais equipamentos que constituem sua propriedade exclusiva. Parece que esses meios de produção têm um valor no produto final, quando na verdade seu valor foi criado pelo trabalho que os produziu e é apenas repassado para o produto pelo trabalho que depois os utiliza. Marx explica que o valor dos meios de produção resulta de trabalho pretérito, objetivado e nesse sentido morto. Contraposto a ele, no processo de produção, apresenta-se o trabalho vivo, isto é, o trabalho presente que emprega os meios para produzir uma nova mercadoria. O trabalho vivo é o que, ao consumir a materialidade do meio de produção, simultaneamente transfere o valor da parte consumida para o produto. Portanto, de modo algum, o capital investido nos meios de produção cria valor novo, ao contrário, da aparência fetichista. Pô, isso aqui não é tão simples assim, né? Vamos lá, por partes. Tá falando que os meios de produção começam a ter essa visão, começam a receber essa visão de que eles que geram o valor final daquele produto e não o trabalho que é envolvido, tá? Que é o que a gente está falando 40 horas, mas enfim, ele está repassando e é importante. Ele explica que o valor dos meios de produção resulta em trabalho pretérito, ou seja, o valor aqui independe do cara vender ou não o produto, tá ligado? Como o trabalho que produz valor, ele vendendo ou não, o valor ainda vai existir. A questão é se vai ser precificado ou realizado, pelo que eu estou entendendo aqui. É objetivado e, nesse sentido, morto. O valor dos meios de produção resulta de trabalho pretérito objetivado nesse sentido morto. Contraposto a ele, no processo de produção, apresenta-se no. Peraí. Processo de produção. Isso é, o trabalho presente que implica os meios para produzir uma nova mercadoria. Aqui. O que ele está falando é que o trabalho, quando ele é feito para a geração de um meio de produção, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, objetivado e um trabalho pretérito. O valor dos meios de produção resulta de trabalho pretérito objetivado e morto. Contraposto a ele, no processo de produção apresenta-se o trabalho vivo. Tá. Aqui ele está falando que o trabalho no meio de produção é morto, porque ele não cria mercadoria nova, ok? Ok, ao consumir a materialidade do meio de produção, simultaneamente transfere o valor da parte consumida para o produto. Tá.
No meio de produção, o que que ele está falando aqui? Como o trabalho é objetivado e pensado antes para gerar, para gerar o meio de produção, ele é morto. Ele não transfere valor nenhum. Só que quando o cara produz uma mercadoria, ele entende como um trabalho vivo. Não quando não quando o valor é colocado no meio de produção, e sim quando é transferido para uma mercadoria, é um trabalho vivo, porque ele pega toda aquela materialidade daquele local, no exemplo do tomate, vamos lá. O valor que é colocado na máquina, o valor que o burguês gasta na máquina, é um trabalho morto, porque ele não gera nada. Só, ele só amplifica a capacidade de geração de mercadoria, mas ele entende como um trabalho morto. Tá? Agora, quando o cara produz o tomate, é um trabalho vivo. Pega a sementinha, planta, tal, tal, tal. Ele está pegando a materialidade, aquela semente, está regando a água, a terra, e está gerando um fruto que ele vai vender depois, outro lugar. Então ele entende isso como um trabalho vivo, que ele está transferindo o valor do trabalho dele para uma mercadoria. E na outra relação, o burguês transferiu o valor do trabalho daquele trabalhador em uma máquina. Uma máquina não, em um meio de produção, e não numa mercadoria em si. Mas eu não sei se ele trata o meio de produção como mercadoria também. Que aí vai ser outra treta, né? Ao estabele- Ao estabelecer a diferença entre trabalho morto e trabalho vivo, Marx exibe o mecanismo do fetiche, para o qual o trabalho materializado nos meios de produção seria idêntico à atividade presente realizada pelo trabalhador. Contudo, mais do que isso, Marx propõe que essa diferença se apresenta como uma oposição derivada diretamente da oposição entre capital e trabalho. Não se trata de uma simples diferença, na qual ambos os termos são extremos e indiferentes um ao outro, e sim do resultado de uma negação recíproca e da subordinação de um dos termos, o trabalho, ao outro, capital. Marx formula a oposição em uma conhecida metáfora. O capital é trabalho morto, que, como o vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo ele suga. Em, Encarnado nos meios de produção, o capital opõe-se ao trabalho, mas volta à vida pela energia do trabalho vivo, que transfere seu valor para o produto. Essa ressurreição coloca o morto na dependência total do vivo. Como um vampiro, ele revive apenas enquanto consegue sugar sangue vivo. Ou seja, ele está tratando o capital aqui como um sanguessuga do trabalho vivo. Ou seja, toda essa mais-valia, esse valor excedente que existe, ele só existe por causa dessa relação de exploração. Então, quanto mais trabalho vivo tiver, quanto mais pessoas produzirem, ou quanto mais pessoas gerarem produto, mais ele vai poder explorar e mais forte ele vai ficar. E se não tiver trabalho vivo para ser explorado, ele não vai existir. Porque como ele nasce dessa mais-valia, dessa relação de exploração, se não existir essa relação, o capital não existe mais. É isso que ele está falando. Desse modo, a oposição entre capital e trabalho revela-se contraditória. Por um lado, a subordinação do trabalho permite ao capital autonomizar-se, a ponto de pretender que os agentes dessa subordinação, os meios de produção, funcionem como autômatos que dispensam o emprego de mão de obra. Por outro, somente o trabalho cria o valor e o mais valor de que é composto o próprio capital. Ao excluir do processo de produção o trabalho do qual depende para existir, o capital exclui-se de si mesmo, ameaça aniquilar-se. Quanto mais aperfeiçoa máquinas e instrumentos com os quais substitui a força de trabalho, mais o capital diminui a base sobre a qual repousa o processo de valorização que o constitui. Quanto mais nega a necessidade de trabalho vivo, mais o trabalho morto nega a sua capacidade de continuar existindo, nega a si mesmo, contradiz-se. Ou seja, o que ele está dizendo aqui?
Ele está dizendo que nessa relação, onde o capital explora o trabalhador, ao mesmo tempo ele consegue gerar meios de diminuir o trabalho vivo com as máquinas e a tecnologia, isso é uma contradição que ele destrói a si próprio. Porque quanto mais maquinário, quanto mais condições existir menos trabalho, menos o capital vai conseguir absorver, vai conseguir explorar. A questão é que o capital, pelo menos no meu entendimento, ele consegue muito bem criar tecnologia, criar pensamento e criar instrumento, ao mesmo tempo que ele mantém a dependência das pessoas naquele capital, que ele mantém o trabalho vivo, porque ele pode aumentar a produtividade. Então, mesmo assim, ele sempre vai ter que explorar alguém. Isso não tem jeito. Só que, em vez dele explorar 20 pessoas, em vez do dono lá pegar 20 pessoas que plantam tomate e explorar as 20, ele pode simplesmente comprar 4 máquinas, como é um exemplo, e o que um cara produz, 20 começam, ou o que 20 produziam, 10 começam a produzir, ou então, sei lá, usar um produz por 20, e ele simplesmente faz o cara trabalhar pelos 20, produzir pelos 20, e extrai o mesmo valor. Aí o que que ele faz? A máquina mais de uma pessoa pode usar. Então ele continua com os 20 funcionários, produz 20 vezes 20, não sei nem quanto que dá, não sou matemático, produz caralhadas de 20 vezes 10, 200, 20 vezes 2, 400, produz 400 vezes mais, os mesmos 20 funcionários, ele arranca tipo 400 vezes mais de mais-valia. Olha que legal, nessa dinâmica de exploração. Só que se ele avançar a tecnologia num patamar que não precise mais de pessoas é, utilizando as máquinas para plantar e o cara que for, não existe mais, não tem mais capacidade de explorar. Então essa contradição, ela vai existir sempre, só que ele tem que manter o trabalhador lá, ao mesmo tempo que ele aumenta a produtividade com conhecimento e tecnologia. Mas ele nunca vai poder emancipar o trabalhador nessa relação aqui. Hum, Ao alcançar esse ponto de análise do capitalismo, Marx expõe o caráter claramente dialético desse sistema social, presidido por uma relação social contraditória. Não se trata mais apenas da oposição de um termo ao outro, como valor e valor de uso, dinheiro e mercadoria, capital e trabalho. Trata-se de uma opção do capital a si próprio, de uma autonegação que aponta no limite para o seu fim. A passagem da oposição à contradição é o momento central da crítica de Marx ao capitalismo, pois caracteriza essa crítica como uma expressão da autonegação objetiva do capital. Marx não precisa condenar o sistema, pois o sistema se condena a si mesmo pela força da contradição que o move e, ao mesmo tempo, corrói e destrói. Assim, o fetichismo adota uma forma desenvolvida o bastante para explicar, ou para explicitar, não apenas a inversão entre pessoa e coisa, mas também o fundamento que a determina. O fundamento que a determina, a saber, a inversão entre sujeito e objeto executada pelo capital. O trabalho é o verdadeiro sujeito criador de valor, mas é denominado pelo capital e submetido à tirania dos meios de produção, que usurpam sua posição e se apresentam como sujeito que organiza e comanda o processo. De sujeito, o trabalho passa a objeto, a instrumento vivo, enquanto o objeto passa a sujeito. Contudo, sobre esse novo sujeito pesa uma condenação, sua vida, e sua atividade são roubadas do trabalho. Mas ele vive só enquanto consegue sugar trabalho vivo. É tentando resolver essa contradição que o capital cria novas estruturas econômicas, novas formas sociais e políticas, novas representações ideais e seus processos efetivos. No entanto, a contradição permanece configurando a sociedade capitalista. Vamos lá. É uma estrofe que ele fala bastante coisa. Ele está falando que ao mesmo tempo que o indivíduo é coisificado, ao mesmo tempo que esse indivíduo é retirado dessa relação, o próprio capital depende daquele indivíduo
para ser explorado, ao mesmo tempo que ele aumenta a sua capacidade de produtividade. A lógica do capital é gerar mais capital. É sempre ser maior, 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 maior. E se ele não pode mandar o cara embora, ele aumenta a capacidade do cara produzir. E ele explora mais o cara. Certo? Ele não pode explorar a ponto do cara morrer, porque ele precisa de alguém para simplesmente ter capacidade de explorar. O cara tem que ter condições de trabalho. Ele compra maquinário, é, ele, sei lá, cria treinamento e, sei lá, ele cria um. Que nem ele tá falando, ele muda, ele usa de várias artimanhas para manter essa exploração. Sabe? Ele muda a sua política, ele, não- ele negocia com outros países e negocia com outras políticas, ele cria um inimigo externo, o que quer que seja. Ele vai criar qualquer manobra para manter essa relação de exploração. Por exemplo, é, deixa eu pegar o nome. Não, vamos usar um exemplo da Alemanha, né? A Alemanha na época da Segunda Guerra. Tava entrando numa contradição que tava todo mundo se fudendo, né? Começando a ficar pobre, fudido, tentando uma crise social. Eles decidem colocar a culpa em alguém, né? Em vez de colocar a culpa na relação de trabalho que existe ali, saca? Em toda aquela exploração e tudo o que acontecia. Na verdade, eles colocaram a culpa no inimigo exterior. Exterior, entre aspas, né? Que existia no país. Daí, colocando a culpa naquele. Mudando a perspectiva política e social daquele grupo, eles simplesmente tiraram o foco do que realmente era a raiz do problema, que é toda essa relação de trabalho. E aí, rolou o que rolou, mas é um exemplo de como o próprio capital produz um monte de artimanha, e ele não pode, as consequências disso não importam, desde que mantenha suas relações de trabalho, saca? Isso que é o foda desse meio, tá ligado? E a contradição não vai embora, viu? Não vai embora essa contradição. Ela continua lá, independentemente de ter extinguido um inimigo, um pseudo-inimigo, ou criado um inimigo, ou mudado uma política pública, ou mudado uma política social, ou criando xenofobia ou criando preconceito, independente disso tudo, a contradição vai existir e ela vai voltar. Por isso que vira e mexe, a gente está em crise, saca? A gente e outros países, porque faz parte da dinâmica do capital. Essa contradição vai começar a apertar, 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 e o capital vai tentar arrumar algo para culpar, que não seja a própria relação do trabalho. Se der certo, reinicia. Aí aperta, 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 aperta o BO até estourar. Aí eles jogam, jogam a bomba em alguma outra coisa e reinicia. A questão é que o trabalho que a gente está fazendo aqui, lendo isso aqui, tentando esclarecer, é a raiz desse problema. Que enquanto não mudar essa raiz desse problema, não der jeito nisso, vai ser para sempre. Ou até o ser humano morrer e se extinguir como espécie. Mas não tem outra fita, é isso. Tá ligado? Aqui, ele tá. A gente finalizou esse capítulo. E a gente falou sobre muita coisa. Vou fazer fazer esse exercício de tentar ver, mostrar no capítulo, da mente mesmo, pô, cara. Da mente mesmo, tentar fixar. Vamos lá. Deixa eu só encontrar o início do capítulo aqui. Tô lembrando. Ó, mercadoria e capital. O nome desse capítulo. É esse mesmo? Não. Vou ler um capítulo. Peraí. Aqui. Fetichismo para além da mercadoria. Então a gente estava falando desse processo do fetiche, mas como tudo acaba se tornando mercadoria, fazendo parte da geração desse capital, acaba que essa manobra do fetiche ela vai se expandindo, vai entrando na própria relação de trabalho,
onde o indivíduo ele é distanciado do produto final, ele é distanciado do meio de produção e ele é distanciado também do papel dele em toda essa relação de trabalho. E aí ele perde a capacidade de questionar, perde a capacidade de se impor e simplesmente, para ele, isso é normal. Acaba se naturalizando essa condição, onde o cara não faz parte do ciclo do trabalho, de, na cabeça dele, essa relação do trabalho não tem, pô, na cabeça dele, o produto final não tem nada a ver com a vida dele, ele só tem que operar uma máquina, apertar um botão, ele tem que produzir, ele não se importa, para ele tudo bem que ele produz um tomate, ele ganha, sei lá, R$ 2 por tomate, e o cara vende a R$ 50 o tomate lá fora, saca? Sendo que na época que ele produzia lá atrás, é, ele não tinha essa relação de exploração. Ele produzia o que ele precisava para trocar, para vender, e nessa mesma toada, ele conseguia um arroz, ou conseguia trocar por uma batata, sei lá, e o resto que ele produzia ficava para ele comer. Agora, ele está sendo explorado, explorado, explorado. O que importa para ele é o salário, que agora existe dinheiro, tudo é trocado por dinheiro, até a força do trabalho do cara é trocada por dinheiro, e ele enxerga o burguês como alguém que está muito distante dele na questão de poder. Ele acha que o burguês tem muito mais poder que ele, porque ele tem a grana. Até o poder social é traduzido em dinheiro. Não é uma total ilusão, porque a gente sabe que isso é verdade, que quem tem dinheiro tem poder. Só que ele, na cabeça dele, não enxerga que esse poder que o burguês tem, esse dinheiro, é resultado do trabalho dele aqui no começo. Isso não existisse o trampo dele, a exploração que ele está sofrendo, não ia existir o excedente para o burguês lá no final conseguir comprar maquinário, conseguir ser rico, conseguir explorar mais pessoas. Daí, esse fetichismo, ele se alastra por toda essa relação de trabalho, ele se alastra na relação social também, porque vai se expandir, saca? Quando esse cara chegar em casa, pra mulher, pra filha dele, ele vai xingar a porra do patrão, mas ele não vai pensar em simplesmente tomar. Então, se ele falar, vou largar o emprego, caralho que ele vai largar o emprego, porque ele depende do salário, saca? Entende como tudo isso vai se embrenhando em todas as relações sociais ali? O filho dele, quando crescer, vai querer arrumar um emprego. Essas mesmas relações. Ele vai querer comprar um. Não existe, talvez não exista Nike, né? Nesse exemplo. Mas não vai querer comprar, sei lá, uma charrete. Ele vai querer comprar, sei lá, uma charrete. Ele vai querer viver num vilarejo melhor, ou o que quer que seja. Toda essa relação do feitiço do produto final, ele vai querer comprar um tomate de 2 folhas, que nem a gente tá naquele exemplo do fetiche do material, ou do fetiche da mercadoria. Ele vai acreditar que o tomate vai chover, porque quando o pai dele plantou um tomate uma vez, ele fez chover, e o tomate de 2 folhas valia muito mais. E ele, quando crescer, ele vai querer plantar só tomate de 2 folhas. Saca? Então, toda essa relação social, relação de trabalho, é transmitida em tudo. O fetiche é transmitido em tudo que existe ali. Porque pressuposto da relação do capital. Daí o capital, a gente aprendeu também que ele, ao mesmo tempo que ele depende dessa exploração, ele precisa crescer, mas ele ainda tem que manter essa exploração, porque senão ele não consegue existir. Para ele existir, ele tem que explorar alguém, saca? Só que ele quer crescer, e ele não pode matar aquela pessoa enquanto ele explora ela. Ele tem que explorar ela de uma quantidade que ela ainda consiga voltar no mês que vem para ser explorada de novo. E explorar quanto maior o número de pessoas possíveis. Quando ele não consegue aumentar o número de pessoas, o que ele faz? Ele vai lá e aumenta o maquinário, aumenta a produtividade, mas até certo ponto. Ele não pode deixar de explorar aquela pessoa. Então, aquela pessoa ainda tem que fazer parte, aquelas pessoas, no caso, ainda tem que fazer parte da relação do trabalho. Não adianta nada, não tem que explorar, não tem jeito. Aí você pode falar, mas Henrique, as máquinas podem produzir sozinho.
Mas aí, peraí, quem produz as máquinas? Esse é um ponto. E outro ponto, a máquina, ele não pode explorar a máquina. Então não tem excedente, saca? Não tem excedente no serviço. O serviço vai fazer tanto e ele vai gastar tanto. Não tem essa, certo? Ah, agora uma dúvida que eu não sei se ele vai falar aqui no livro. Digamos que ele compra a máquina, tá? E existe só maquinário ali. Não, mas ele vai ter que contratar pessoas para manter o maquinário, não tem jeito. E mesmo que compre máquinas que consertam máquinas infinitamente, esse é um exemplo muito absurdo. E mesmo que exista, alguém vai ter que construir essas máquinas que consertam máquinas. Então, não tem. Ele vai ter que explorar alguém de qualquer forma, não tem jeito. Se existir essa dinâmica de capital, alguém vai ser explorado e vai continuar sendo explorado. E cada vez mais. E em uma quantidade muito maior. Até não ter fim. Até acabar a humanidade, ou até, sei lá, em um meteoro. Ou até a gente se conscientizar disso, tentar mudar essas relações de produção. Desse capítulo aqui, eu não sei se eu deixei passar alguma coisa. A gente falou do homem coisificado e como as coisas começam a criar individualidade, criar não, né? Ter imposto nas coisas, imposto não, né? Mas sociedade as coisas um valor muito maior do que elas têm, esse fetichismo, tanto do produto como da redução do trabalho, e do burguês e da máquina, e enquanto o indivíduo é diminuído, enquanto o ser humano que produz, ele é menosprezado nessa relação. E é isso que eu tenho para contribuir hoje. Já deu uma hora de gravação, vou tentar manter mais ou menos esse valor não, esse horário do dia. Ontem não deu, infelizmente, peço perdão, mas quero manter. A gente está quase terminando já. Estamos no quarto capítulo, na página 56, em 90 e poucas páginas. E aí depois disso a gente começa outra. Uma papozinho não, paninho, que é o marcador mais rico de todos. E eu agradeço quem for assistir. Hoje não colou ninguém, mas também eu não divulgo pra ninguém. É o esperado, né? Surpresa quando colou alguém na live. Mas quem assistir depois ou ouvir no Spotify, espero que você tenha curtido. Eu agradeço o seu tempo. Não falei, né? Ainda vou ser professor um dia, mas não sou, aprendo algumas coisas por aqui. E muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto. Nós.